Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do 1221 Talk. Eu sou o Felipe Gomes. Eu sou a Ana Pacheco e hoje nós vamos falar de uma forma mais técnica sobre o que se trata o Setembro Amarelo e aquela dor invisível ali que você não sente, aquela doença na sua alma. E o nosso convidado é o Rogério. Ele é pastor, psicólogo, gestor de pessoas, mas nós vamos deixar ele se apresentar para vocês. Bom, Felipe, graças a paz, Felipe, graças a paz, Ana, graças a paz, todo mundo está assistindo. Bom, eu sou esse cara aí, né? Sou o pastor Rogério, pastor Gilson Rogério. Sou psicólogo já há 10 anos, trabalho com gente a vida inteira, tenho mais tempo cuidando de gente, quase que de vida. Faço disso minha profissão, faço disso meu chamado e graças a Deus eu consegui convergir profissão com esse chamado. Eu trabalho cuidando de gente e faço disso meu chamado também ministerial aqui. E é um prazer estar com vocês, prazer estar aqui, tá? E vamos bater um papo, vamos conversar sobre esse tema tão importante que é o Setembro Amarelo e o que se trata nesse mês aqui. Pastor, quais são as doenças mais comuns hoje em dia? Felipe, essa é uma pergunta interessante que a gente precisa olhar para além dos estereótipos ou para além das respostas primárias, das respostas iniciais. Então, quais são as doenças mais comuns? Vamos focar nesse âmbito emocional, tá? Doenças emocionais são a segunda causa de afastamento do trabalho. Então, isso já torna um tema bastante crítico e bastante delicado, tá? Doenças emocionais, aí você pega em todo o prisma, não só depressão, mas você tem ansiedade, você tem outros transtornos ali, você tem uma gama grande de transtornos emocionais ou doenças emocionais, né? Olhando para esse aspecto, para essa fatia aqui da saúde humana, sem dúvidas, transtorno de humor e transtorno de ansiedade. E transtorno de humor não é uma coisa só, transtorno de ansiedade não é uma coisa só, tampouco se manifesta de uma forma só. E esses dois são a segunda maior causa de afastamento do trabalho, né? E sem dúvida estão presentes, ou são responsáveis ou estão presentes em várias outras doenças que elas se interrelacionam, tá? Daí, de novo, a importância do que a gente está fazendo aqui, do que vocês estão fazendo, parabéns pela iniciativa de falarmos disso, não só sobre o prisma técnico, mas também sobre esse prisma espiritual que faz parte. Nós somos isso, né? Nós somos pessoas e temos essas instâncias dentro de nós. Somos físicos, somos emocionais, mas não há o que se negar que nós também somos espirituais, né? É uma manifestação de toda a cultura e falar disso, tratar disso não é tabu, tampouco é banalizar ou relativizar o tema. É tratar esse tema de forma como ele tem que ser tratado, na perspectiva que ele tem que ser tratado. Mas quais são as principais? Sem dúvida, transtorno de humor e transtorno de ansiedade. E há muito tempo a gente já vem ouvindo também, né, que a ansiedade é o mal do século, né? A ansiedade, ela pode se desenvolver em alguma outra doença, como a depressão, ou o transtorno de humor também pode se desenvolver para a depressão? Como funciona? Essa dinâmica de doenças emocionais, ela não segue a risca dos transtornos físicos que a gente conhece, né? Então, por exemplo, elas estão sempre ali misturadas, intercaladas, assim. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma condição natural de todo ser humano. Você é ansioso, eu sou ansioso, todos nós somos ansiosos. A diferença é o quanto que isso se manifesta ou quanto que isso se torna disfuncional para nós, né? Então, se a gente regride aos tempos em que nós morávamos em moradias rudimentares, pensando assim, retrocedendo na história da humanidade, né? A ansiedade nos manteve vivos, cara. Você imagina só, você estava, nos tempos que a gente se organizava em tribos, assim, mas você estava dormindo numa cama, né, numa casa, num barraco ali, numa oca, enfim, aí você escutava um barulho. Esse barulho te despertava respostas de alertas emocionais. E essas respostas te mantinham vivo, porque te mantinham alerta. Então, a ansiedade ela não é uma vilã. A ansiedade não é o fim, né? Olha, eu sou ansioso. Parabéns, você está vivo. Todo mundo que está vivo é ansioso. Se você está vivo, você está ansioso. É fato. É regra. A questão é o quanto que a gente deixa isso se tornar disfuncional, certo? Então, assim, uma ansiedade pode transformar num transtorno? Pode, tá? Pode. Eu posso desencadear um transtorno de ansiedade porque eu tive um outro episódio na minha vida? Pode. O estresse pós-traumático, ele vem carregado ali de um transtorno de ansiedade generalizado, enfim. A depressão pode se transformar em outra coisa? Pode. Ela pode vir de outra coisa? Pode, tá? Normalmente, quando se olha em doenças emocionais, as coisas estão meio interligadas, né? Não dá pra gente fechar
Por isso que o processo psicoterápico, você que está me ouvindo, está buscando terapia, você fala assim, olha, fui uma sessão, 2 sessões, mas não resolveu nada. É porque você não está passando por um raio-x. As pessoas precisam desconstruir a visão medicamentosa da saúde emocional. Né? Por isso que o processo terapêutico é um processo um pouco mais lento, porque é um processo investigatório. Investigatório com base em fala, com base em conhecimento e acesso a conteúdos emocionais, através desse contato clínico, enfim. Tá tudo meio que interligado. E o papel do psicólogo, o papel do terapeuta é ouvir tudo isso e desse caos todo que é relatado numa sessão de terapia, ele vai costurando um sentido para aquilo, né? E o que é a depressão nos causa? Nos causa uma perca de sentido. O que a ansiedade nos causa? Nos traz uma perca de sentido. Uma, por não ver mais sentido na vida, você perde a capacidade de sabor. Outra, por catastrofizar a vida, que é a ansiedade. Então, as duas estão relacionadas à perca do equilíbrio de sentido. Por isso que é difícil dizer, olha, uma coisa pode transformar a outra? Pode, mas pode estar isolado? Também. Cada caso é um caso, não tem uma regra. Por isso que você que está me ouvindo, entenda isso. Você tem uma dinâmica interna. Você precisa cuidar e entender essa dinâmica. Quando você fala em terapia, assim, nem todo dipirona serve para todo mundo, quando serve para terapia, né? Ao contrário da dor de cabeça. Não estou com dor de cabeça, dou um dipirona, resolveu sua dor de cabeça também. Na terapia não é assim, não. O processo é bem personalizado, porque cada pessoa é um mundo. Verdade. O senhor comentou em relação a ansiedade ser algo que é necessário para a gente sobreviver, né? Porque a gente precisa dela para fazer as nossas coisas normais da vida. Mas até que ponto ela deixa de ser algo que a gente precisa? Certo. Ana, é assim, a gente precisa compreender que cada coisa tem uma função na nossa vida. Então, por exemplo, vamos trazer outros conteúdos para essa sua pergunta. Assim, até que ponto a comida é importante para as nossas vidas? Né? E até que ponto ela se torna perigosa nas nossas vidas? Quando a comida é importante, quando ela me nutre para eu viver. Ela é perigosa quando ela passa a ser uma fonte de prazer na minha vida. Quando a gente come, a gente sente prazer. Quando a comida se torna a função de prazer na minha vida, ela se torna perigosa. Tanto que a obesidade assumiu como problema de doenças no mundo, a obesidade superou o problema da fome. Hoje morrem-se mais pessoas em virtude da obesidade do que da desnutrição. Tá? Porque a comida perdeu esse sentido da coisa. Quando que a ansiedade se torna perigosa? Quando a ansiedade se torna regra. Ou quando a ansiedade se torna tempero para a vida. Então, por exemplo, você descobre que amanhã de manhã alguém passou por você e falou, na manhã eu tenho que te contar uma coisa e foi embora. Se esse esperar para saber o que aquela experiência futura te trará, te consumir a ponto, por exemplo, você não consegue dormir, não consegue comer, não consegue nada, você perder essa paz, entende que a ansiedade é um preparo físico para uma experiência futura. Isso é basicamente ansiedade, tá? Isso é basicamente ansiedade. De forma muito simplista, mas é basicamente isso aí. Quando essa ansiedade começa a me trazer um futuro de forma exagerada, preocupações futuras de forma exagerada, normalmente pintada num verniz de tragédia ou de perigo, aí eu estou me perdendo nela. Porque eu estou usando uma coisa natural, que deveria ser, né? Eu preciso me preparar para esse futuro, é claro que eu preciso me preparar. Mas essa ansiedade está potencializando isso demais. Aí eu deixo de viver o presente porque essa minha ansiedade está como se fosse desregulada, está me trazendo muito futuro, e esse futuro está pintado de catástrofe. Esse futuro está pintado de perigo. Aí eu antecipo um futuro dentro da minha cabeça, porque essa ansiedade minha grita de que esse futuro vai ser ruim. Eu antecipo isso para agora e eu não consigo viver nem o agora e nem esse futuro. Porque normalmente você pode perceber, você que está me vendo, você já deve ter passado por isso. Uma boa parte das preocupações futuras que vocês tinham não tinha sentido nenhum. Porque aquilo que vocês tinham medo aconteceu e nem foi tudo que vocês pensaram. É disso que a gente se trata, entendeu? É questionar esses processos de exagero da nossa própria cabeça. Então, eu acho que o que acontece é assim, por ser algo que a gente já nasce sentindo, a gente quando é criança, a mãe fala, você pode brincar só tal hora, você já fica ali pensando. Então é algo que a gente convive desde sempre. E eu acho que, eu imagino, né, que até por ser um tabu, eu acho, na sociedade, de a gente não falar tanto sobre isso, demora pra gente perceber quando a gente está num nível de ansiedade que não faz bem para nós. Então, qual seria a sua dica para que a gente percebesse quando aquilo saiu do controle e o que a gente pode fazer? Boa pergunta e eu volto de novo a falar de individualidade. O que eu posso fazer quando eu estou ansioso? É olhar para o próprio umbigo, usando essa expressão antiga, né? Olha para o próprio umbigo, né? Olha para você.
Porque assim, a gente, como eu disse, tem algum tempo já de formação e de experiência, assim, eu não consigo me lembrar de um caso de alguém com ansiedade ou com, né, vamos chamar de problema de ansiedade para a gente não entrar naquela questão do estereótipo e chamar de transtorno, tá? Porque nem sempre é transtorno. Eu não consigo me lembrar de um caso em que esta pessoa que estava sofrendo por isso não estava se relacionando o seu conteúdo com questões externas. Então, por exemplo, a gente vive uma sociedade patologizante porque a gente criou um estereótipo de felicidade. Então, felicidade é estar nas redes sociais. E estar nas redes sociais conforme o último filtro do Instagram. Estar nas redes sociais usando a última música do Instagram, que eu nem me lembro como é que chama aquele negócio. Tem o Reels, mas tem as musiquinhas, né, que estão bombando ali no Instagram. Então você tem que produzir aquilo lá. Ou seja, você tem um ideal de felicidade. E essa felicidade, ela te diz como ser feliz. Mas se tem uma coisa que é pessoal, é ser feliz. Porque a felicidade, assim, para quem não gosta de sair de casa, a felicidade é a roupa rasgada e a meia furada e a televisão ligada. Isso é felicidade para quem não quer sair de casa. Para quem quer sair de casa, a felicidade é estar correndo às 5h30 da manhã, malhando. Aquela pessoa correndo lá, ela está feliz. Às 5h30 eu estou feliz dormindo. Quem está feliz da forma certa? Nós dois. O que você faz às 5h30 da manhã que deixa feliz? Dormindo? Então vai dormir. É levantar para correr? Então vá. Quando eu terceirizo isso para outras coisas, eu me perco de mim. E a ansiedade antecipa um futuro quando eu perco o controle sobre ele. Porque eu não tenho mais controle sobre as coisas que eu quero fazer amanhã. E esse amanhã está fora de mim. Quando esse amanhã está fora de mim, eu não tenho como me preparar para ele. E aí eu projeto um futuro ruim. Eu me antecipo esse futuro ruim. E quando eu me antecipo esse futuro ruim, eu não consigo me preparar para ele. Então o que eu diria para quem está nessa condição? Olha para você. O que você quer fazer? Né? Nossa, eu não estou pronto para a prova. O que é estar pronto para essa prova? É estudar? Sim, é estudar. Estudar quanto tempo? 1 hora? Então é 1 hora. Você vai se preparar. Não, mas não vai ser suficiente. Então estude 2. Mas o que você pode fazer para isso? Comece pelo que está na sua mão. Comece pelo que está disponível. Né? Porque a felicidade não está fora. O controle não está fora. O controle está dentro. Está no que você quiser fazer. Ah, mas se eu falhar, faz parte. E se eu conseguir? Faz parte também. Amanhã ou depois, tanto conquista quanto derrota vai estar ultrapassado. É para frente que se caminha. Mas a ansiedade, a gente se perde nisso. A gente terceiriza. Criou-se um ideal de felicidade, né? Um desafio legal para vocês. Pense assim, a próxima coisa que você for fazer de muito legal, experimente não tirar nenhuma foto e não postar nada. Você vai ter uma noite muito legal com seus amigos. Putz, uma noite legal pra caramba, assim, pra caramba. Mas você vai chegar em casa e falar, putz, não fui feliz como poderia. Por quê? Porque eu não mostrei isso pra ninguém. Então a gente não está compartilhando felicidade, a gente está buscando plateia para validar o que a gente sente. Porque se você viu lá e você me deu um like, é porque você está achando, olha, não é eu que sou feliz. A Ana disse que eu estou feliz também, porque ela curtiu o que eu fiz. Aí eu estou terceirizando para os outros os meus padrões de felicidade, de alegria, de prazer. Isso é ruim. Toda vez que eu me terceirizo, eu me perco. E quando eu me perco, eu dou margem para essa ansiedade, para esse perca de sentido, e aí você começa a criar esse mundo caótico hoje em dia, que a gente tem vivido. Sim, inclusive esse dia eu estava vendo, né, a respeito de como nós estamos viciados em ver notificações, né? O tempo todo a gente parece que está à espera de uma notificação do WhatsApp, ou do Instagram, do Facebook. Às vezes você está aqui, toca um celular em uma outra mesa, você vai olhar o seu celular para ver se recebeu uma notificação ou não. Como que nós estamos desenvolvendo, né, a nossa mentalidade ultimamente. E assim, e a tecnologia é fundamental, a gente precisa disso, né? Não estamos aqui demonizando a tecnologia, pelo contrário. Porque antes da tecnologia eram outras coisas que também a gente terceirizava, né? Antes da ascensão do celular, a gente terceirizava nós mesmos por outras coisas, certo? E agora só mudou. Mas, então não é no que eu estou me terceirizando, é o fato de eu me terceirizar. Estou terceirizando minha felicidade, eu estou terceirizando a minha alegria, eu estou terceirizando o contato social. E nós somos isso, nós somos seres sociais, a gente gosta de gente, precisa de gente. Mas que a pessoa fala, não gosto, não, você precisa. Você precisa. Quanto mais aberto a gente está a essas conexões, melhor. Porque isso é saúde, isso é equilíbrio. Mudando um pouquinho a chave da ansiedade para a depressão,
A depressão, ela pode ser silenciosa? Como que funciona isso? Normalmente ela é. Normalmente ela é. Depressão é um transtorno de humor, tá? Por alguma razão, algumas razões, tá? Ela impede com que o seu cérebro ele reabsorva, ou ele capte ali alguns neurotransmissores. A noradrenalina, serotonina, dopamina, uma série. Vamos entrar nessa questão técnica. Então você tem uma deficiência física. Você tem ali, são os seus receptores ali na fenda interneural ali, você tem uma deficiência física ali, que é entendida por você como uma questão de humor. Beleza, mas é físico. Cara, só que depressão, a depressão ela é cruel numa instância terrível, porque assim, depressão não é tristeza. A tristeza é uma bênção pra gente. A gente demonizou tristeza, eu acho isso uma injustiça terrível. Se você me perguntar qual é a emoção humana mais injustiçada, eu direi e defenderei a tristeza. A tristeza é a mais injustiçada que a gente tem. Talvez uma das mais poderosas emoções que nós temos, uma das mais importantes é a tristeza, mas a gente demonizou ela porque ninguém quer ser triste. E a gente tem coitado da tristeza. E é uma das emoções básicas, assim, tá? Básicas. Sem ela a gente estava morto, a gente não tinha sobrevivido enquanto espécie. Não. Por isso que Salomão fala que é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Tá? A depressão ela é silenciosa porque a depressão ela se manifesta e ela te convence de que o problema é você. Então, por exemplo, eu estou com gripe. Vamos imaginar assim. Eu estou com gripe, eu espirro. Você vai olhar para mim e falar, nossa, você está gripado. Aí quando você fala que você está gripado, você está dizendo que a culpa do meu espirro é da minha gripe. Se você tosse, eu falo assim, nossa, você tá com tosse, eu já sei de quem é a culpa. Quando você fala, nossa, eu tô com uma dor aqui no rim, eu falo, rapaz, pode ser pedra nos rins. Eu já tô caçando uma culpa para sua pedra nos rins. Nossa, eu tô sei lá, minha glicemia tá alta. Nossa, é o açúcar, tô botando culpa no açúcar. Pô, eu tô depressivo, e a culpa é de quem? Porque para tudo a gente caça um culpado. A depressão, como ela é tida um tabu, como você bem disse, Ana, a gente não fala sobre ela. E aí o depressivo, e a manifestação da depressão é uma tristeza, entenda que tristeza não tem cara, a tristeza não se manifesta no choro, tem muita depressão escondida entre sorrisos, entre vernizes sorridentes por aí, então a depressão não se manifesta com tristeza, embora a tristeza seja o sentimento primário ali, básico, ela te convence que o culpado é você, cara. Porque, por exemplo, se eu tenho medo do quê? Se eu estou com fome, eu estou com fome de quê? Eu estou triste. Eu não tenho um motivo externo para minha tristeza, ou seja, eu não tenho uma justificativa real para minha tristeza, físico, palpável. Eu não tenho. E aí a depressão conversa então que se eu não tenho motivos para estar triste, logo triste sou eu. Aí eu deixo de estar triste e passo a ser triste. E aí como a gente combate tudo, porque para minha gripe você me dá um resfenol. A sua pedra no zinho, eu te dou uma receita de abacaxi com Coca-Cola, que você toma, que passa mal pra caramba, mas dá jeito sua pedra. Pra sua tosse, eu te, sei lá, passo um xarope. Mas e pra minha tristeza? Como é que eu combato a minha tristeza? Porque a depressão me convence que o problema sou eu. E aí eu vou me combater. Porque a gente ataca a causa do problema. Mas a danada da depressão me convence de que eu sou a causa da minha tristeza. Então eu combato a causa. E como é que eu combato a causa? Todos os dias, cerca de 38 pessoas morrem no Brasil. Se matam no Brasil. Isso são estatísticas reais. Fora os suicídios velados, que é aquele acidente de trânsito, sabe? Que, meu Deus, né? Aquela coisa toda assim. E tem muita gente combatendo essa causa porque acredita que a causa é. Então, se você está depressivo, você entende o seguinte: essa tristeza é culpa da depressão. Você está doente, peça ajuda, aceite a ajuda. Você não está com problema, você não é o problema, você está doente, assim como estaria se você tivesse com gripe, tivesse com problema cardíaco. Pelo amor de Deus, entenda isso, essa tristeza é culpa da depressão, não é culpa sua, não é você o problema, é a depressão. Trate a depressão, descolhe ela da sua personalidade, ela é uma coisa, você é outra, a tristeza é culpa dela, a gente precisa tratar ela e combater ela, não você, por favor. E como funciona esse processo da depressão até o suicídio? E toda depressão ela vai gerar em algum tempo a vontade suicida? Esse é um assunto bem delicado, porque nem todos.
Nem todos. Na doença emocional não tem uma regra, tá? Não tem uma regra. A depressão está ligada aos casos de suicídios? Quase que sempre, sim. Mas nem todo depressivo é que vai tentar se matar, tá? A gente não pode criar um estereótipo aqui. Não dá, tá? Mas ela tem muita influência, sim. Costumo dizer, Felipe, que depressão é uma escada que se desce, tá? Primeiro eu vou perdendo o sentido da vida, vou perdendo o gosto, as coisas vão perdendo um pouco o brilho, sabe? As coisas vão ficando meio cinza. E aí eu me isolo um pouco mais, porque eu deixo... Aí quando eu me isolo um pouco mais, eu deixo de me estimular. Quando eu deixo de me estimular, eu perco um pouco mais o sabor das coisas. Quando eu perco um pouco mais, eu me fecho um pouco mais. O que eu faço? Eu me isolo um pouco mais. Quando eu me isolo um pouco mais, eu deixo de me estimular ainda mais. Quando eu me estimular ainda mais, eu paro de ter fatores externos que podem me trazer algum tipo de alegria, um tipo de prazer, um tipo de sensação boa, porque eu me isolei ainda mais. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu me fecho ainda mais, eu me isolo ainda mais. E aí a gente vai descendo. Quanto mais a gente vai descendo esses degraus, pior é. Pior é. Depressão não é uma tristeza por uma semana. Meu cachorro morreu, estou triste 2 dias, estou depressivo, posso tomar remédio? Pelo amor de Deus, não. Não demonizem a tristeza. Estar triste é uma coisa, estar depressivo é outra coisa. Ah, não dá pra gente misturar. Tem de gente buscando um remédio porque está uma semana triste. Cara, quem é que está feliz nesse mundo caótico? A gente tá? E assim, e que tipo de felicidade é essa? Que a gente está buscando, pelo amor de Deus. Definam para si o que é ser feliz para você. Submetam isso ao princípio bíblico, trazendo agora para a nossa questão de fé. Entende? É isso, submeta isso ao princípio moral, ético. Separa o que é felicidade do que é caráter, tá? Para a gente não começar a misturar as coisas aqui. Mas defina para você o que é isso. Felicidade é um calçado que tem que servir no seu pé, né? O que serve no meu pé não serve no seu. Pelo amor de Deus, a gente precisa separar as coisas e olhar para o próprio umbigo. O que é para você? O que te dá felicidade? O que te dá prazer? Caminha, comece por aí. Muito legal isso daí que você comentou, porque em um dos episódios a gente falou em relação às pessoas que já tiveram depressão, elas viverem em uma rotina de vida onde parece que nunca mais estão bem. Porque fica nessa linha de ter medo de estar bem ou não. E falar sobre isso, né, é bom pra quem tá ouvindo e às vezes se sente dessa forma, tipo assim, com medo de estar bem, com medo de estar depressivo de novo, com medo de sofrer aquilo que já sofreu, né? Porque às vezes as pessoas já descobriram que tem depressão, estão tratando daquilo, mas fica nisso, de será que hoje eu tô bem, será que eu não tô bem? É bom saber, você que tá ouvindo, que às vezes você só tá triste. Só tá triste. Você não tá caminhando para ter algo novamente, né? E faz parte estar triste. E quando você estiver triste, curta a tristeza. Poucas emoções nos ensinam tanto quanto a tristeza. A espécie humana nunca cresceu tanto quanto em momentos de crise. Economicamente, pessoalmente. Marido bom, o que ensina um marido bom, a gente que é casado, é a tristeza depois da briga. Que é onde a gente medita. Que é onde a gente medita. É essa a condição. O que ensina a gente é a tristeza. E eu não estou aqui tornando ela divina, não é isso que eu estou falando. Estou falando que ela é demonizada. Então você pode só estar triste. Quando tiver, aproveita a reflexão que ela vai te trazer. Salomão diz isso. É melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa, porque a casa onde há luto há reflexão, há quebrantamento, e o homem depara-se com a sua própria finitude. A gente precisa resgatar esse prazer de estar triste. O que você tem, filho? Cara, eu já estou meio mal. Cara, curta sua vibe aí, irmão. Curta sua fossa aí, irmão. Vai lá. Vai lá. Antigamente os relacionamentos eram melhores porque a gente vivia mais fossa. Você se apaixonava na adolescência e aquilo não dava certo? Nossa, eu tenho altas poesias escritas do auge das minhas crises dos 9, 10 anos. De vez em quando eu encontro aquilo lá e falo, meu Deus do céu, estava eu morrendo nessa época? Não, só estava triste. Cara, vai nessa. Viva essa tristeza, porque ela vai passar e ela vai te ensinar muitas coisas. Não demonizem o que vocês são. Vocês são bênção. Vocês são equilibrados, vocês são funcionais. E quando deixar de serem, procurem ajuda para se equilibrarem. No GCEM, né, que é... Sigla do GCEM, por favor. Grupo de Comunhão, Edificação e Multiplicação, que é tipo uma célula que a gente tem na igreja. A gente estava falando sobre o Salmos 23. E eu sempre lia ele como assim, nossa, cuidado de Deus, porque nada vai nos faltar. E aí,
Eu amo a mente de um psicólogo, que ele lê um texto bíblico e ele desmonta e, assim, vira outra coisa que você nunca imaginou na vida. Todo mundo falando sobre o texto, aí passou por um psicólogo do GCM, e ele bem assim, eu acho engraçado que a gente lê isso quando tá faltando comida em casa, quando tá faltando coisa assim, e esquece que nada nos faltará, quer dizer que a gente também vai ficar triste, quer dizer que a gente também vai ter problema. E isso é muito real, isso não é falta do cuidar de Deus, na verdade é cuidado dele ainda assim, porque a gente precisa aprender, a gente precisa passar por essas situações, porque quando algo acontecer de novo, você já tá ali sabendo como lidar. Para mim, o complemento do Salmo 23 está a oração de Abacuque. Abacuque começa a dizer, então, Abacuque faz a sua narrativa sobre o caos que estava à volta dele, sobre as inquietações, ele traz as inquietações dele, mas ele tem aquele louvor do Fernandinho, o Fernandinho transforma isso em louvor, mas isso é baseado na oração de Abacuque. Aí Abacuque, então, se retoma o controle sobre si e diz, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja ovelhas no curral, ou ainda que o fruto da oliveira, ou seja, que a produção, que a minha lavoura, que o fruto da oliveira minta, né? Ou seja, que a minha lavoura, ainda assim eu adorarei a Deus. Cabe um mundo dentro desse ainda que, porque eu preciso, e a gente tem, a nossa fé nos chama a essa projeção de transcendência, eu preciso transcender a minha própria finitude. Porque essa carne em que eu moro há de perecer com o tempo. Esse corpo, essa carne onde nós moramos, vai ser consumido pelo tempo. E o espírito volte a Deus, que o deu, e a carne volte ao pó como era. É isso. Mas nós somos transcendentes, nós vamos para o céu, nós temos um Deus que nos chama à eternidade. Isso deixa muito claro quando Davi fala assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Crê em Deus, porque ainda o verei. É Davi dizendo para si mesmo, olha, eu entendo que as inquietações desse tempo são terríveis, eu entendo que as inquietações desse tempo são dolorosas, mas por que eu estou abatido? Por que você está abatida, minha alma? Né? Existe muito mais, existe um propósito, existe aqui. Vou te falar uma coisa, meu querido, se você perdeu o sentido da vida, porque você ainda não chegou lá, confia em você, dê próximos passos, vá chegar o dia que você tem sentido na sua vida. Só para de procurar sozinho. Deixa Deus cuidar de você e procure ajuda para alguém te ajudar. É isso, cara. É isso. A gente não é tão bom sozinho. A gente não foi chamado para isso. Se abrir para cuidado é fundamental. Tô gostando que a gente tá entrando num assunto mais bíblico, né? Porque a gente tá aqui com um pastor, psicólogo, que pode ajudar bastante a gente em relação a isso. Uma coisa que é muito falada, justamente por ser algo que as pessoas não veem de uma forma racional, né? Elas demonizam demais essas situações todas, é que você tem falta de Deus quando você tá com depressão ou quando você tá passando por alguma situação que você fica ansioso e etc. E, na verdade, não é isso, mas qual que é o papel de Deus diante das fragilidades humanas? O papel de Deus, Ana, o papel de Deus está consolidado como um só. Deus é aquele que nos criou para a eternidade e nos espera de lá. Esse é Deus. Deus é quem existe antes do próprio tempo. Esse é Deus. Quando eu olho para esse Deus que me chama para a eternidade, eu olho para a minha fragilidade, eu me consumo nele. Por isso que o amor de Deus nos constrange. Deus me chama para ir além de mim mesmo. Deus me chama, como diz Paulo, ainda que as breves e momentâneas tribulações desse tempo, né, ainda que tenham assim, né, mas ele fala assim, olha, as breves e momentâneas tribulações desse tempo não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse é um Deus que me chama para a eternidade. Então eu preciso submeter a essas questões temporais da minha própria existência e dissolvê-la na eternidade de Deus. Aí eu volto a Abacuque, ainda que os meus dias sejam maus, ainda que eles sejam bons, eu vou confiar em Deus, porque Deus me chama da eternidade. Deus não assiste e não... a gente precisa separar. Essa questão assim, a depressão é falta de Deus, isso mostra... Eu acho que isso mostra uma fragilidade muito grande de quem diz isso, talvez muito mais do que quem sofre. Porque veja bem, quando eu digo assim, a depressão é falta de Deus, eu estou procurando um culpado físico para o mal que me acomete. Como eu dissesse, quem espirra é por causa do vírus. Então, quem está depressivo é por falta de Deus. Eu estou buscando um culpado para isso.
Mas isso já mostra uma pequenez muito grande de quem diz isso, como se Deus, a presença de Deus, nos livrasse das condições humanas das quais nós estamos sujeitos. Todo mundo que nasce vai passar por um processo. Se Jesus não voltar antes, ele vai morrer. A morte é um dia certo na nossa vida. Só tem uma forma de escapar dela, Jesus voltando antes. Aí a gente vai morrer, cara. É isso que vem. Eu vou dizer que quem morre também não tem Deus? Porque o caminho que nos leva ao último dia de nossas vidas é variado, mas o destino é o mesmo. Quem está depressivo pode morrer? Pode. Quem está saudável também. Enfim, a morte é um dia comum. Quando eu digo que depressão é falta de Deus, isso é uma pequenez e de uma estupidez sem tamanho. Isso é, biblicamente, isso é estúpido teologicamente, isso é estúpido humanamente, isso é estúpido amorosamente, isso é desprovido de compaixão, de empatia, de fraternidade, de amor ao próximo, de respeito com quem sofre. Tá? Depressão não é falta de Deus. Depressão... Como é que eu explico um Elias, um profeta Elias? Pelo amor de Deus, Elias junta os profetas de Baal, Elias joga lá e cai fogo do céu. Você conhece a história, cai fogo do céu, e através do que Deus faz pela oração de Elias, os profetas de Baal são aniquilados. Elias teve o ápice da glória de um profeta, porque Deus honrou o chamado do profeta Elias publicamente, de uma forma estupenda. No outro dia, Elias recebe uma cartinha de Jezabel, dizendo assim: tu vai morrer. Elias, o mesmo Elias que tinha visto o fogo cair do céu e consumir a madeira molhada, a água que estava do lado da madeira, esse mesmo cara que através dele Deus respondeu a oração, esse mesmo cara sente tanto medo e fica tão chateado com a carta que recebeu de Jezabel, que esse cara foge para o deserto, e não só foge, senta embaixo de uma árvore e diz assim: maldito o dia em que eu nasci. O mesmo cara que ontem estava assim no ápice da confirmação bíblica de poder de Deus na vida dele, esse cara agora está chorando embaixo de uma árvore, se sentindo nada, amaldiçoando o dia que ele morreu e pedindo para morrer. Como é que eu vou dizer que o profeta Elias, o mesmo Elias que aparece na transfiguração para Jesus, como é que eu vou dizer que esse cara tinha falta de Deus na vida dele? Pelo amor de Deus. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, como é que eu posso dizer isso desse cara? Não posso. Então, depressão é uma doença como qualquer outra e precisa ser tirada dessa coisa cósmica que ela é. Depressão é uma doença. O vírus da gripe me faz espirrar, pedra nos rins me faz ter cólica renal, o problema no pâncreas me faz ter esqueci o que faz um pâncreas. Hepatite do fígado. Pâncreas. Oh, meu Deus do céu. O problema da glicemia, Jesus amado, me fugiu. Diabetes? Diabetes, danado. Não, esse diabetes eu já sabia, né? Mas no pâncreas me dá diabetes. O problema no fígado me dá o quê? Hepatite. O que causa depressão? É isso, tristeza, caramba. A culpa é da depressão. Custa, pelo amor de Deus, a gente entender que é um sintoma de uma doença e tratar a bendita da doença. Eu não dou um tiro na cabeça porque eu tenho cólica no rim, eu vou no urologista. Eu não me enforco porque eu estou espirrando, eu compro um bendito de um Resfenol. Porque cargas d'água eu vou me enforcar porque eu estou triste. Se eu também, assim, tristeza no sentido de transtorno de humor, tá? Nessa profundidade, tá? Porque eu estou depressivo, caramba. Eu preciso tirar a depressão desse aspecto. Não é falta de Deus, tá? Qual que é o papel de Deus? O papel de Deus é me chamar para a transcendência. Deus me chama para Ele. Deus nos chama, Deus te chama para Ele. E nós temos um período nessa terra. E a partir daqui nós vamos para a eternidade. Então qual que é o papel de Deus? Me chamar para a eternidade. E me capacitar para que eu consiga chegar lá. E como que eu posso ajudar alguém que eu observo que está passando por um momento assim? Primeiro, tira o sentimento de dó. A gente ainda trata a gente trata com muita suspeita, né? O diagnóstico de depressão é quase que o do câncer, né? Parece assim, meu Deus do céu, né? A pessoa está com câncer, vai morrer. A pessoa está com depressão, vai se matar. A gente criou esses estereótipos, né? Uma coisa terrível, né? Primeiro, tira o sentimento de dó. Pior coisa, se eu estiver triste, se der com dó pro meu lado, você vai ter um problema comigo. Eu não preciso de dó de ninguém, me ajuda. Então, o que eu diria para alguém assim? Faça presença na vida dessa pessoa. Faça, não só presença física, mas faça presença, né? Eu vi uma frase uma vez que diz assim: quando eu menos merecer a sua companhia, é quando eu mais vou precisar dela. Eu acho que a coisa caminha um pouco por aí, sabe? Então faça presença na vida dessa pessoa.
Agora que você sabe o que é a depressão, desconstrua esses mitos na vida dessa pessoa. Torne normal isso na vida da pessoa. Tá, você tá doente. É isso aí. Não, mas eu tô triste. Beleza, quando você ficar gripado, você vai espirrar. Você vai ser um triste que espirra. Então, você cuidado para tomar vitamina C para não ficar gripado. É isso. Quando você melhorar dessa tristeza sua. Isso é tão poderoso, cara. Uma vez eu fui acompanhar um caso de um jovem que ele tinha tentado se matar. Subiu pro quarto, se amarrou e se pendurou, se jogou. Só não morreu porque a corda arrebentou. Os pais, então, encontram isso, vão e pega ele assim, a gente fomos acompanhar. Isso tem bastante tempo, ainda no tempo da faculdade. Fomos acompanhar assim. E, cara, ele tinha essa questão assim, não, eu não tem sentido eu estar assim. Eu tô dando problema para todo mundo. Eu não tenho que estar aqui, eu vou me combater. A gente começou a acompanhar ele, então ele foi começando a separar o que ele era do que a depressão era. Eu achei muito legal que ele desenvolveu a seguinte dinâmica. Quando ele começava a ficar triste, ele dava nome. Então, quando ele começava a ficar triste, ele contando assim, não, quando eu começo a ficar triste, eu entendo meus sintomas, eu olho para mim mesmo e falo assim, ó, a depressão tá gritando dentro de mim, preciso tomar cuidado com essa bicha. Essa expressão dele, né? Ele sabia, ou seja, ele deu nome para o que ele estava sentindo, ele sabia, então ele conseguiu separar uma coisa da outra. Né? Semana passada, uma pessoa muito próxima, muito amiga minha, ela narrou assim que ela, olha, eu tive uma crise de ansiedade em casa. Estava com meu filho, dando banho, eu tive uma crise. Liguei pro meu marido e falei, fica no telefone comigo que eu estou tendo uma crise de ansiedade. Fiquei uns 10 minutos com ele ali. Fiquei parado, respirei, fiquei uns 10 minutos, aí me acalmei, terminei de dar banho no meu filho, e vida que segue está lá plena. Olha que legal isso. Ela teve uma crise de ansiedade, ela não se desesperou, por quê? Porque ela soube o que ela estava tendo. Aquilo não se tornou ela não se perdeu na ansiedade. Ela não se perdeu. É isso que vocês precisam entender. Dê nome ao que vocês estão sentindo e separe isso de vocês. Depressão é doença, é um transtorno. Tem que ser chamado assim. Nunca tinha pensado dessa forma. E que, vamos supor, né? Você falou ali que a gente deve ajudar alguém que a gente observa esses sintomas, né? E se manter perto. E aí, aconselhar a pessoa a buscar ajuda também, né? Porque isso é um transtorno. Só que, vamos supor que essa pessoa me conta um segredo. E esse segredo, assim, não tem como ser um segredo, porque você precisa ajudar essa pessoa. Você conta pra alguém ou você mantém a sua fidelidade ali com seu amigo? Essa é uma discussão ética dentro da psicologia, sabe? Assim, a gente, inclusive sobre essa questão, já trouxe vários pareceres, inclusive jurídicos, assim, né? Se o meu paciente me disser que cometeu um crime, o que eu faço? O sigilo terapêutico me diz que eu não posso fazer nada. Mas o que eu faço numa situação dessa, tá? Então essa é uma discussão mais profunda. Então, o que eu vou falar aqui é uma questão, uma opinião minha. Se essa pessoa confiou a mim um segredo que tem um grande impacto sobre a causa, ela já contou para alguém. Eu vou tentar manejar essa informação em mim. Se eu precisar trazer outra pessoa para esse assunto, eu vou sentar com essa pessoa que me contou e vou explicar para ela do porquê que eu acho importante trazer mais pessoas para isso. Porque normalmente esse assunto já causou um estrago muito grande por estar trancado dentro dela. Entendeu? Então assim, eu tenho dentro de mim algum remorso, uma culpa, uma intenção, que seja o que for. Aquilo está me consumindo aqui dentro, tanto que eu tive que contar para você. Quando eu contei para você, eu me abri para você. Então você tem isso em mim. Se você acha, porque ao te contar eu imagino que você possa me ajudar. Eu já tenho em você uma relação, uma ponte. Se você acha que trazer outras pessoas vai me ajudar, trata isso primeiro comigo. Faz o que você está me contando. Você vai desconstruindo alguns mitos ali na cabeça da pessoa. Olha, não é verdade. Isso é uma doença, você está doente. Olha, acho que pode acontecer. Olha, a coisa pode não ser muito por aí. Vamos falar isso para mais alguém? Ajude esta pessoa a se abrir para mais ajuda. Tá? Então, assim, é muito uma questão de ponte. Tá? Se alguém confiou em você um segredo, alguma coisa assim, que você acha importante conversar com as pessoas, a pessoa já está predisposta a contar para mais gente. Então, converse com ela. Porque melhor do que você contar é ela entender a importância de, às vezes, buscar ajuda. Sim. Mas, assim, na pior das hipóteses, se for uma questão que as pessoas falam, hoje à noite eu vou me matar, e eu te liguei e te contei isso aí, você tem obrigação de ir lá, ou de ligar para o pai ou para a mãe. E no outro dia você vai na minha casa e fala assim, olha, eu contei, eu não te traí. Pelo contrário, eu teria te traído se eu te deixasse fazer o que você fez. Acho que sua vida tem sentido e é mais do que isso aí. Tô gostando muito da nossa conversa, mas infelizmente a gente tá chegando no final.
E para finalizar, eu queria que o senhor desse um conselho para alguém que está passando por isso e também para alguém que convive com quem está passando por isso. Bom, o conselho que eu dou para você que está passando por isso, entenda, você não é o que você está sentindo. Você é muito mais do que isso. Você precisa se separar disso que você está sentindo. Tá? Você não é doente, você está. Você não é triste, você está. Você não é depressivo, você está depressivo. E às vezes está tudo bem, está tudo bem. Então, se você está nesse viés, se está sendo assim, sugado por esse universo, entenda, você não é isso. Se separe do que você está sentindo e busque ajuda. Busque ajuda, tá? E para quem está convivendo com isso, eu digo assim, desconstrua os estereótipos, desconstrua. Não é o fim do mundo, não é uma sentença de morte, né? Mas se aproxime das pessoas, não como quem quer vestir uma camisa nela, né? Interessante as pessoas, olha, você está triste, eu falo para você, fica triste não, boba. Ai, nossa, como se dependesse disso, né? Não, você está triste, você não tem razão para estar triste, olha, você tem tudo em casa. Se você está convivendo com alguém assim, entenda, essa pessoa está impossibilitada de ver sentido na vida, né? Sabe, já teve a sensação de quando você está gripado e você comeu alguma coisa e você não sentiu gosto de nada? Já teve essa sensação? E sua mãe te obrigou a comer porque você tinha que comer? A pessoa fala, canja de galinha cura gripe. Não cura. Canja de galinha te mantém vivo, porque quando você come, ela é altamente nutritiva, você reforça o sistema imunológico. Seu sistema imunológico que matou o vírus, não foi a canja de galinha. Mas foi a bendita canja de galinha que te manteve vivo, mesmo que você não tinha gosto. A gripe te impede de sentir o gosto da vida, o gosto da comida. A depressão te impede de sentir o gosto da vida. Você não está com um problema, você está impossibilitado de sentir esse gosto. Quando você tratar a doença, você vai voltar a sentir gosto. Então, se você tem algum familiar assim, entenda isso. Não é porque ele quer, não é uma decisão. É um processo de doença. Então, tenha paciência, tenha compreensão, acompanhe, esteja presente, sabe? E ajude essa pessoa a se abrir para buscar ajuda. Porque senão a família acaba prejudicando muito, porque ela cria um padrão de comparação. Mas seu irmão não é assim, você é. Cada cabeça é um mundo, cada cabeça é uma sentença. Se você tem algum depressivo na sua casa, entenda assim, essa pessoa está doente. E trate ela como tal. E cuide dela como tal. E oriente ela como tal. Depressão não é frescor. Depressão é uma doença. Ansiedade, ela pode ser transformada num transtorno. Mas existe um Deus que nos chama para a eternidade. Existe um Deus que diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Para nós, Jesus é a solução. Porque Jesus é aquele que olha para a minha fragilidade e diz assim, ainda assim, eu te espero na eternidade. Esse é o que Jesus é para nós. Mas pastor, eu estou orando e não estou sentindo Deus, o que eu faço? Não é sobre sentir, é sobre crer. Pastor, eu estou orando e não estou sentindo Deus, o que eu faço? Como é sentir Deus? Eu não sei como é que é sentir Deus. Que sabor que tem Deus? Não é sobre isso. Não é sobre o que sentir, é sobre crer. Porque um dia minha fé será testada e os meus sentidos serão postos à prova. Quem vive em função do que sente é aquele que cai à tentação. Nós vivemos pelo que cremos. E ainda que nós não sintamos, a gente pela fé crê que é. Então, se você está nessa condição, entenda que existe um Deus que te chama para a eternidade. Existe um Deus que clama para você, que chama você e diz para você, descanse em mim. Eu tenho um plano de eternidade para você. Isso é Deus. Isso é Jesus. Isso é o sacrifício da cruz das nossas vidas. E não depende de nós. É graça, é dom, é misericórdia de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Amém. Foi muito bom, pastor, estar aqui com o senhor. O esclareceu muitas coisas mesmo, que nos ajudaram bastante. Quero agradecer a presença do senhor aqui com a gente, Ana. A você que está em casa, que nos acompanhou, muito obrigado por estar nos ouvindo. E não sofra sozinho, busque ajuda, ouça aí que esses esclarecimentos que o pastor Rogério acabou de nos passar e até o próximo episódio.